começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Com imensa alegria, Espiritismo BH recebe novamente a Joselma Coelho e hoje ela vem fazer conosco um programa muito interessante, né, Joselma? Eu acho que sim, eu gosto. Nós vamos falar das frases, algumas frases ditas por Jesus na cruz e ela vai nos ajudar a interpretar. Sim, é uma alegria estar aqui mais uma vez, Marcelo, e cada vez mais a gente registrando o crescimento, o alcance deste trabalho tão simples, mas tão bonito que vocês fazem, de levar a mensagem do Espiritismo que está alcançando lugares que a gente talvez nem imaginasse. É verdade. Então, é uma alegria, uma honra para mim estar aqui mais uma vez com você e agradeço a oportunidade de podermos conversar a respeito da doutrina, a respeito das frases de Jesus, né? À luz da doutrina. Né? Muito bem, Joselma. Então, me diga, por que as frases ditas por Jesus crucificado possuem um significado especial? Então, nós vemos as pessoas no dia a dia ainda se lembrando de Jesus crucificado, no sentido assim, a coroa de espinhos, o sangue gotejando no rosto, aquela mensagem de tristeza, de agonia, e nós perdemos muitas vezes a referência desse Jesus que é exemplo o tempo todo para nós. Jesus que, mesmo no momento da dor, no momento do sacrifício, ele conseguiu deixar para todos os que param e refletem mensagens de exemplo, de coragem, né? De destemor mesmo diante das situações difíceis, porque acima de tudo a certeza do amor e da fé. Então, refletir nessas frases eu entendo como importante para continuarmos nos baseando no exemplo dele e, acima de tudo, refletirmos na importância da sua ação, desse gesto de se deixar crucificar. Quando ele, na sua capacidade amorosa de ser, ele poderia, se quisesse, simplesmente ter aberto mão daquele compromisso para nós tão pesado, que é se deixar crucificar, né? E ele deixou para que se cumprissem as Escrituras, mas acima de tudo para nos arrastar pela força do exemplo, pela força do seu amor, do amor incondicional, né? Bom, Joselma, então nós selecionamos algumas frases. Sim. Porque talvez a gente não conseguisse fazer com todas, né? Ficaria muito extenso. E vamos começar então com a primeira, que é a que está em Lucas, no capítulo 23, versículo 43, onde está dito o seguinte: E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa frase de Jesus, ela é considerada muitas vezes assim uma incoerência. Mas como uma pessoa que está sendo crucificada como ladrão, ela pode, no mesmo dia, ser levada para o paraíso? Parece um privilégio que foi Parece criado. Um privilégio. E o que é muito sério é que traz um certo conforto, um certo comodismo para as pessoas que se equivocam durante toda a sua vida. Eu não vou falar que erram e que violentam as leis, porque eu estaria no papel de julgamento. Então, eu estou falando no equívoco. As pessoas se equivocam, né? E se perdem muitas vezes no seu comportamento e, de repente, ficam uma vida toda assim, no equívoco, às vezes por distração, por ignorância, outras vezes intencionalmente, conduzidos por um sentimento de maldade. As pessoas vão se equivocando. E aí elas acreditam que, no último momento, basta um pequeno ritual, basta uma oração de alguém e elas vão ter as portas, vamos colocar entre aspas, as portas do paraíso abertas, porque no último momento elas receberam a oportunidade da salvação. Então, essa frase, se não for analisada com vigilância, pode levar a gente assim uma tranquilidade. Eu posso errar, e no final eu vou conseguir.
Mas, na verdade, dizem os amigos espirituais que houve realmente o compromisso de Jesus com Dimas, que é o que é considerado o bom ladrão, o nome dele Dimas. Jesus assumiu o compromisso com ele, mas em momento algum Jesus disse assim: eu vou levar você para ficar. Há aquela ideia, você ainda hoje estará comigo no paraíso. Primeiro, as palavras, ao longo da nossa caminhada, elas vão sofrendo alterações na interpretação. Então, esse é o primeiro momento. Pode ser que a palavra paraíso não tenha o sentido que nós queremos ter, como se não queremos dar, às vezes, até por conveniência a nós, como sinônimo de céu. Poderia ser, sim, um espaço que é oferecido a todos nós, que já nos propomos, na medida que nos conscientizamos da importância do bem e da luz, nos propomos a caminhar para a luz. Então, nós certamente encontramos oportunidade, espíritos amigos que nos apoiam, que nos conduzem, e nós vamos encontrar espaços que nos permitem o quê? Estudar, aprender, nos posicionarmos de forma diferente. Então, o paraíso, nesse caso, poderia ser um lugar melhor para aquele indivíduo. Sim, um lugar melhor para aquele indivíduo. O fato de Jesus dizer, ainda hoje estarei contigo, certamente, e há alguns espíritos que narram para nós, que assim que Dimas se desprendeu do corpo, Jesus, na sua condição de amor, na sua condição evolutiva, verdadeiramente recebeu Dimas nos braços e o apresentou numa situação assim: veja, a oportunidade, o campo se abre. Agora vamos consertar, vamos caminhar e vamos construir. É muito parecido com a ideia de que a gente tem assim, pecado. Então eu me arrependo e eu já estou quites. Não é bem assim. Quando nós tomamos consciência que nos equivocamos, nós temos a oportunidade de corrigir esse equívoco. E à medida que nós passamos a uma ação para rever os nossos passos anteriores, aí sim, aí nós começamos num processo de redenção que vai aos poucos e nós vamos nos redimindo do equívoco. Mas não basta a gente se arrepender e fica tudo certo. É preciso agir para reconstruir. E nós termos a certeza que o arrependimento foi concreto, foi verdadeiro. Já não é um arrependimento passivo, é uma mudança de posição, né? Então, Dimas, certamente, na sua condição de conscientização, naquele momento, porque vejam, a coragem dele, né? Naquele momento, enquanto o outro considerado o mau ladrão, quem somos nós, né, para o mal, o bom? Mas, dentro do que está figurado na história, enquanto o outro, que considerado mau ladrão, estava em silêncio, quem sabe vivenciando uma revolta íntima, Dimas, mesmo no momento de dor, sentindo talvez assim, quase uma pena. Puxa, mas ele, o mestre, que ajudou a tantos, está nessa condição. Então, aquele momento serviu para ele se reposicionar. E Jesus, identificando a verdadeira a motivação interior, então ele faz essa promessa. Uma promessa que não quer dizer que seria cumprida naquele exato momento, mas certamente no correr dos séculos, ao longo da evolução. Muito bem, Joselma. Então vamos para uma outra etapa dessas frases, né? Sim. Vamos ver agora João 19, nos versículos 26 e 27, quando está escrito assim: ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Essa
passagem, ela sempre me provoca uma emoção muito grande. Porque, afinal de contas, aquele é um momento de profunda renúncia do mestre. E é a renúncia de quem ama. E ele, então, ali diante dos dois, daqueles dois corações, o coração materno, que sempre demonstrou profundo amor por ele, e de João, considerado discípulo querido. Então, naquele momento, ele deixa um incentivo para os dois, como se ele dissesse: não se sintam sós, não se sintam abandonados, vocês têm um ao outro. Mas eu vejo além disso, nas minhas reflexões, eu vejo que ali é uma situação, eu diria que é a primeira adoção oficial de que se tem notícia na Terra. Porque ali há um processo de adoção, em que Maria adota João e João adota Maria. Eu entendo que só o amor incondicional, só o amor eterno nos promove a capacidade de abrir mão de alguma coisa, de renunciar a algo que nós amamos muito, que nós temos como muito especial, e somos capazes, dentro dessa condução amorosa, de oferecer para outrem, sem egoísmo, aquilo que, de uma certa forma, era especialmente meu. Então, é uma mensagem de profunda gratidão, vamos dizer assim, de Jesus a João, pelo apoio que ele deu durante todo o período, a companhia, a presença, a confiança, a humildade, a obediência de João, com muito amor. E aquela condição de Maria como mãe, que soube renunciar ao filho em muitas circunstâncias, para que ele crescesse nas suas ações para toda a humanidade. Ela que entendeu que, sendo filho dela, na verdade, ele era o mestre para o mundo todo. Ela, entendendo isso, ela abre mão dele. Mas naquele momento é como se ele retribuísse. Eu imagino a dor do coração materno. E ele então dá um profundo consolo. E ele sabe que os dois acatariam isso. Um acatando e o outro também. Então os dois se assumem como mãe e filho e vivenciam a partir dali os exemplos que ele deixou na prática, vivenciando exatamente as lições dele, né? Colocando em prática o que ele ensinou, mas à luz do seu amor, da confiança, da coragem, e cada um no seu papel. A partir dali, a gente não vê assim referência, porque João falou que fez isso porque Jesus recomendou. Não, ele assumiu o papel dele, a sua individualidade. Ele assumiu sua individualidade, Maria assumiu a dela. Até ali, a gente vê Maria recolhida, um espírito assim, aparece aqui e ali, mas ela não aparece. Como se o coração renunciasse para que só o filho aparecesse. Você está querendo dizer que num longo trecho dos evangelhos ela sai de cena. Ela sai de cena exatamente para que só ele aparecesse, né? Mas a partir do momento que ele é crucificado, ela começa a agir. E ela coloca em prática tudo o que ele ensinou. Ela age com coerência, com abnegação, né? Com renúncia, com humildade, de uma forma muito discreta, ela vai fazendo tudo o que ele exemplificou, né? Então é uma passagem linda essa. Eu considero realmente como a grande adoção, a primeira grande adoção na face da terra. Adoção por amor, não por conveniência. Os três demonstraram um grande amor, um grande e profundo amor. Eu acho linda essa passagem.
Bom, Joselma, agora nós vamos provavelmente atender aos corações de muitas pessoas com esse trecho do Evangelho que Marcos registrou no capítulo 15, versículo 34, quando ele termina assim: Deus meu, por que me desamparaste? Que muitos chamam de o discurso das 7 palavras. Pois é. Veja que a gente vai refletindo e buscando a mesma frase nos 4 evangelistas. E nós encontramos em Mateus 27, 46, a frase com as mesmas palavras de Marcos, no Mateus 27, 46. Mas é interessante que Lucas já registra diferente. Lucas registra na 23, 46, capítulo 23, versículo 46, ele registra assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Já mudou. E vamos ver em João, capítulo 19, versículo 30, uma outra frase completamente diferente. Tudo está consumado. O primeiro ponto para a nossa reflexão: dos 4, quem estava com Jesus na hora da crucificação? Apenas João. Narram os historiadores que os outros discípulos ficaram no cenáculo. Não importa o motivo. Alguns dizem assim: porque ficaram com medo. Na verdade, os amigos espirituais dizem assim: eles estavam sendo preservados, porque eles precisavam prosseguir na divulgação da Boa Nova. Então, na medida que eles ficaram ali, ainda que a desculpa fosse um pouco de cautela ou de medo mesmo, que é a palavra que alguns dizem, mas eles estavam num processo de proteção, de autoproteção, para que o trabalho prosseguisse. Então, de todos eles, o único que estava, no momento da crucificação, mais perto de Jesus, era João. Os outros, no caso de Marcos, ele descreveu, ele fez o evangelho a partir do que ele ouviu, porque ele não era, na época, aquele discípulo direto de Jesus. Ele descreveu o que ele ouviu. Nós vamos ver que Mateus desculpa, eu troquei. Desculpa aos ouvintes. Lucas é que descreveu o que ouviu. Marcos, sim, Marcos era discípulo, mas ele e Mateus estavam no cenáculo. Então, apenas João presenciou. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto. Era uma situação de muita dor, de muita tristeza, de muito choque emocional. Será que naquele tumulto, será que as palavras ditas foram ouvidas com clareza? Esse é um outro ponto que nós precisamos refletir muito nele. E mais ainda, na medida que Jesus, vamos dizer que Mateus e Marcos tenham ouvido de testemunhas exatamente essa frase. Então, fica a pergunta: mas Jesus, na hora H, desistiu? Jesus se acovardou? Jesus teve medo do testemunho final? E aí, nós vamos refletindo a respeito disso, e eu volto àquela colocação. As palavras sofreram muitas alterações ao longo da evolução da humanidade. Eu vou te dar um exemplo, a gente volta no assunto, só um exemplo para entender essas mudanças de palavras. Até os anos 70, mais ou menos, não constava nas traduções da Bíblia a expressão que não aceitassem o espiritismo e que não estivessem com espíritas. Depois começou a surgir essa palavra, ou essas palavras, nas traduções da Bíblia. Tá certo? E aí eu me pergunto, se o espiritismo foi codificado em 1857, veio a público o Livro dos Espíritos em 1857. Se a palavra espiritismo
e espíritas foi criada, foi apresentada por Kardec como uma condição de definir a teoria e aqueles que seguiam a teoria. Se em 1857 vem o Espiritismo ao público, como é que a Bíblia já estava escrito para não acreditar no Espiritismo e nos espíritas? É uma questão só para uma reflexão. Então, voltamos aqui no que diz Jesus. Primeiro, precisamos parar para pensar se a tradução está exatamente dentro do que Jesus disse. Pelo que nós conhecemos de Jesus ao longo de todo o Evangelho, ao longo de todos os seus exemplos, de suas reflexões, dos seus 4 sermões, onde ele nos incentiva a coragem, ao trabalho, à renúncia, ao amor ao perdão, como é que ele iria naquele momento recuar de tal forma e demonstrar um certo agastamento com Deus, com o Pai? Ele que dizia, eu faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Como é que ele iria dizer assim, não, mas meu Pai, como é que tu me abandonaste dessa forma? Então, no sentido de revolta, de insatisfação, não existem motivos para nós entendermos que Jesus tenha feito isso. Aí, nós vamos entrar num outro lado. Eu não sei se você já parou para refletir como nós que estamos, de alguma forma, exercendo uma liderança, seja ela qual for, desde a liderança de um grupo familiar, a liderança profissional, a liderança num grupo religioso, num grupo de estudos. Eu não sei se você já reparou que há momentos em que nós nos encontramos verdadeiramente solitários. Nós podemos não estar sós. Podemos ter inúmeras pessoas ao nosso lado, em torno de nós. Mas há momentos em que a sua decisão, ela é solitária. Porque naquele momento de decidir, ou no momento de decisão, como a gente costuma usar essa expressão, a decisão é sua, individual. Então, nesse aspecto, independente de ter havido algum equívoco na tradução, neste aspecto, nós podemos entender que naquele momento Jesus, verdadeiramente, embora a mãe, embora as outras mulheres que sempre o acompanharam e que ali estavam solidárias com ele, naquele momento da cruz. Mas o momento da cruz de Jesus é solitário, é dele. O nosso irmão que no caminho recebeu a cruz para levá-lo por um período, fez um leve. Sireneu, né? Simão. Ele fez um leve para Jesus dar uma descansada no ombro. Mas a cruz era de Jesus e Simão devolveu para ele. E nessa devolução, não foi por indiferença, é porque a cruz, quem levava era Jesus. Nesse momento não está em jogo se era justo, se era injusto, se era direito, se era lícito ou não. Mas a cruz era de Jesus. Então, eu entendo que naquele momento que não era de solidão, porque havia amigos ao lado dele, ali, sofrendo junto, mas ele não estava só. Mas a decisão haveria de ser dele, foi dele. E ele, então, é como se naquele momento, eu não vou dizer um desabafo, mas ele deixou para todos nós, eu estou assim falando, buscando a frase, como se tivesse sido exatamente essa frase. Naquele momento, ele mais uma vez nos arrasta pela força do exemplo. Há momentos em que nós precisamos assumir o nosso papel, as consequências das nossas ações. Se as consequências
não são frutos de ideias insanas, de pessoas que se deixam levar pela aparência, isso aí é outra história, que o tempo vai esclarecer. Mas o momento, a vivência é sua, certo? Então, eu entendo que isso deixa para nós, mais uma vez, a força de um exemplo para os nossos momentos de dificuldade. No dia a dia, todos nós passamos por essa situação, em que qual de nós, em algum momento na nossa caminhada, não houve um momento que você teve vontade de falar, ai meu Deus, por quê? Por que eu? Quantas vezes a gente não faz essa pergunta? Por que eu? E eu, que não tenho condição de responder a história do outro, eu digo assim, porque a história é sua. Essa história quem está escrevendo é você. Então, o teste, a prova é sua, não é do outro. O outro pode, como Simão, fazer um leve para a gente, para dar um conforto, para você respirar, para você retomar a força. Mas a história é sua. É você que está escrevendo essa história. Então, eu entendo que não há incoerência. Jesus, no seu caminhar, ele não deixa marcas de incoerência. É porque nós somos, às vezes, precipitados na interpretação. Às vezes, a gente quer interpretar até mais ou menos a nossa conveniência. Quando, na verdade, nós precisamos abrir os nossos corações e deixar a verdade penetrar. Certo? Eu poderia trazer aqui uma interpretação mais técnica, buscando nos historiadores a tradução da palavra, no sentido mais da raiz da palavra, e nós ficarmos aqui numa reflexão mais profunda. Mas eu peço aos amigos espirituais a intuição, e me vem a intuição, que a gente fale de coração para coração. Fale de tal forma que todos que nos ouvem e que nos assistem neste momento possam refletir assim, trazendo para si esse papel do Cristo, porque você já reparou que a gente fala assim, parece até que eu sou o Cristo, parece que eu preguei o Cristo na cruz, ou que eu sou o Cristo, e eu costumo brincar com as pessoas, será que nós não colaboramos? Será que a gente não fez um papel que ajudou que ele fosse crucificado? E ele aceitou com naturalidade. Eu diria que mais do que humildade foi a naturalidade com que ele aceitou. E nós, muitas vezes, somos rebeldes diante dos momentos de crucificação na nossa vida, que não são tão pesados quanto os de Jesus. São proporcionais ao nosso ombro, né? São proporcionais à nossa força, à nossa maturidade. Então, às vezes a gente dá um valor muito grande aos momentos de prova que nós estamos atravessando. É preciso que a gente comece, afinal de contas, estamos no início do 3º milênio, vivendo aí esse alvorecer de experiências que nos levam a uma redenção pelo amor. Então é preciso a gente aprender a silenciar um pouco mais a nossa dor. Não silenciar no sentido de eu não devo falar, mas no sentido assim, eu posso falar, mas eu devo evitar reclamar, lamentar. Eu entendo que é um convite de Jesus a uma vivência da dor com educação. Educação do espírito. Educação pelo amor incondicional. Joselma, então vamos agora uma última frase, né, para a sua interpretação. Lucas, capítulo 23, versículo 34. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Já nos últimos momentos desta encarnação do Chico, estava eu em Uberaba participando da reunião pública, quando o Chico, com muita dificuldade,
mas com muito amor, ele recebe uma pequena mensagem. E ao ler essa mensagem no final, ele trouxe uma interpretação a respeito desta frase que eu nunca tinha parado para pensar nela. Por isso eu vou começar por essa interpretação. E depois a gente vai adentrando. A mensagem, eu não me lembro qual o espírito que escreveu, mas dizia assim, que aquele foi o grande momento de Jesus de proporcionar a toda a humanidade, de uma maneira clara, a compreensão de um perdão que não seria dado de uma só vez. No sentido assim, de Deus dizer, está perdoado, acabou. Mas naquele momento, o convite à reflexão era que esse perdão seria dado ao longo do tempo, através das várias reencarnações. Que este perdão seria dado a partir das oportunidades renovadas para cada um, no sentido de que, com o aprendizado, com a maturidade, cada um fosse corrigindo o seu equívoco e, na medida que corrigisse o seu equívoco, essa criatura se auto-perdoasse, assumindo diante da vida, diante de Deus e de si próprio, aquele processo de consertar o desacerto lá de trás. Então, naquele momento, dizia a mensagem, que era um convite à reflexão a respeito das reencarnações. E certamente, Jesus, em vários momentos, ele nos fala no perdão. Mas há um ponto muito importante. A gente não vê Jesus falando, eu perdoo você. Jesus, ele fala em algum momento, os teus pecados estão perdoados. Mas não no sentido, eu perdoo. Porque, na verdade, esta renovação de um processo espiritual, de alguém que se equivoca, esse dito perdão, e eu vou explicar porque depois o meu dito, a palavra dito, esse dito perdão vem do Pai. Deus, Jesus, como nosso irmão maior, aquele que nos arrasta pela força do exemplo, ele que faz a vontade do Pai, ele tem o cuidado, em momento algum ele diz, eu te perdoo. Ele fala, os teus pecados estão perdoados. Vai e não voltes a pecar. Então ele vai mostrando que esse perdão vai se dando na medida da sua caminhada, do seu esforço e da sua renovação. Então, na medida que Jesus faz essa colocação, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, ele certamente estava escancarando para todos nós a compreensão da caminhada evolutiva de cada um. Quantas vezes o que é erro da nossa parte, dentro de uma avaliação, não é erro exatamente. Porque houve sim um arrepio da lei naquele equívoco que nós cometemos. Mas, na verdade, pelo nosso conhecimento, nós não sabíamos o porquê fazíamos aquilo. Então, há um peso diferente. Aquele que erra conscientemente e planeja o erro, né? Então, na classificação dos espíritos, nós vamos ver que esse que planeja o erro é considerado um espírito mau. Porque ele planeja, ele tem prazer em constatar que errou e que arrastou outros com seu erro. Agora, existem aqueles que erram porque são ignorantes. Ignorantes de quê? Da lei divina. Não é? Eles não sabem, não conhecem a lei. Então, eles agem de acordo quase que eu chamaria quase que um instinto. Ele vai fazendo, tá certo?
Então, Jesus naquele momento, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E se soubessem, se soubessem. Certamente se soubessem, eles não teriam feito. E nesse momento eu tenho até medo de pensar que a gente estava lá. Nem que fosse gritando e torcendo para que os outros executores praticassem aquele ato. Porque se soubessem, ao longo da caminhada, as consequências daquele equívoco que estavam cometendo, se soubessem verdadeiramente quem era Jesus, ou quem é Jesus, né? Se tivessem uma noção profunda da importância da renúncia, do amor de Jesus ao vir até nós, para nos arrastar pela força do seu exemplo, pelo magnetismo do seu amor, da sua presença, se eles verdadeiramente soubessem, eles não teriam cometido aquele equívoco. Eu estou dizendo eles e repito, tomara que nós não estivéssemos no meio deles, senão eu teria que dizer assim, nós não teríamos cometido esse equívoco. Mas na minha pretensão eu falo, nós não estávamos lá, né? Então, é muito séria essa colocação de Jesus. E isso vai nos levar a uma situação muito tranquila no nosso dia a dia. Reduzir, se não puder eliminar, o hábito de julgar. Fulano fez isso porque ele não presta. Fulano fez isso. Ele não sabe o que faz. Quando muitas vezes a gente se coloca diante de um programa de televisão, por exemplo, que está diante de um noticiário, trazendo a história de alguém que violentou a sociedade de alguma forma, muitas vezes nós nos colocamos ali como torcedores do castigo. E a gente deseja assim, puxa vida, é por isso que tem que voltar a pena de morte. E a gente começa a vibrar na faixa da vingança, a vingar na faixa do olho por olho, do dente por dente, que já ficou tão lá atrás com Moisés. A gente não é capaz de parar, às vezes, e refletir. Se eu estivesse no lugar dele, se eu tivesse vivido a história que ele viveu, se eu tivesse contado com as variáveis com que ele contou, será que eu não faria pior do que ele fez? E essa posição nossa vai eliminando da nossa caminhada o processo de julgar. Né? Então, é um exemplo tão bonito de Jesus. Primeiro, ele não julgou, ele disse, eles não sabem o que fazem. Depois, ele se dirige ao Pai e diz, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Né? É um momento de profunda ligação com o amor. É uma imantação magnética de amor. Eu repito, de amor eterno, de amor que não impõe condições, amor incondicional, que não impõe condições, amor que alcança todos os corações. Amor que inunda a terra como o sol, que brilha para os ricos, para os pobres, para os ignorantes, para os sábios, para as crianças, para os adultos, para os idosos. Né? Então, é esse amor que alcança todos. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aí eu volto na mensagem que Chico psicografou. E verdadeiramente não sabíamos. Aí eu colocando nós, eu acho que nós andávamos por lá. Não sabíamos o que fazíamos, como não sabemos muitas vezes o que fazemos, né? E por isso precisamos desse perdão, entre aspas, caracterizado pelas renovadas oportunidades reencarnatórias. Esse é o verdadeiro perdão. É o perdão em que me dá a chance de corrigir o meu equívoco. O perdão que me coloca frente a frente com aquele a quem eu agredi e eu, sem saber que é aquele que eu agredi, porque eu esqueço, aí eu amo, eu o abraço, eu vivencio com ele momentos de amor. Então esse é o verdadeiro perdão. É a renovação de oportunidade para que eu possa demonstrar que eu tenho princípios divinos em mim, que eu tenho a luz em mim, que eu tenho a semente do amor em mim. Então,
Daí esse perdão que se renova a cada reencarnação. O fato de estar sob suplícios indescritíveis e mesmo assim orientando a humanidade, atestam uma natureza sobre-humana do Cristo? Atesta uma capacidade evolutiva, um nível evolutivo tão grande, que está acima de qualquer ação e reação humana na Terra. Eu diria assim, um exemplo, quando você está numa alegria muito grande, no nosso dia a dia, você está vivenciando uma alegria tão grande, uma emoção tão grande, que você está sentindo uma dor e você não a registra, porque a emoção da alegria é maior do que a emoção da dor. Então, a capacidade de amor, a condição evolutiva de Jesus é tão grande, a gente não tem nem palavras para descrever essa distância evolutiva que a gente se encontra dele, que a vivência da situação, das coisas da Terra, naquele momento ele estava como que, se eu pudesse dizer na minha interpretação, o amor profundo dele neutralizava a vivência dessas coisas da Terra. Então, eu não gostaria de pensar simplesmente na natureza de Jesus, mas na condição evolutiva dele, certo? Um espírito de alta condição evolutiva, que nessa vivência estava acima de qualquer circunstância. Eu fico pensando, uma criança machuca assim, qualquer coisa, a gente dá um sopro no dedinho da criança, não é nada não, e sopra. E a criança acaba falando, é mesmo, aliviou. Na minha maneira de entender, Jesus é como esse adulto que fala com a criança, não é nada. Né? Ele estava numa vivência de emoção tão grande que estava muito acima de atitudes de desequilíbrio, de desajustes emocionais daqueles que ainda estavam vivenciando as coisas da Terra. Nós, seres humanos, às vezes, para estarmos acima do dia a dia das coisas, alguns ainda se permitem até usar situações materiais, elementos materiais, para alcançar um momento de emoção que os faça desligar da Terra. Mas Jesus, no seu infinito amor, ele estava, pela vibração do amor, constantemente acima de nós. E nesse estar acima, ele era e foi capaz de continuar nos arrastando pela força das palavras, do exemplo, da dignidade, do alto nível de educação. Essa educação que todos nós almejamos, essa educação que está dentro de nós e que nós vamos colocando para fora aos poucos, né? Então eu entendo essa postura de Jesus assim, a condição evolutiva dele, né? Que reduziu a sua vibração para estar entre nós. Como espírito iluminado, reduz a sua vibração para se apresentar às vezes numa reunião mediúnica com a nossa capacidade limitada. Mas a nobreza vibratória, a iluminação é tão grande que não deixa sentir as coisas tão da matéria, tão do terra-terra, tão da limitação evolutiva das criaturas. Eu penso assim. Pode ser que nós, na medida que refletimos, encontremos ainda explicações mais profundas. Mas eu penso que Jesus, todo amor, né? Na definição de João, a definição mais completa que eu vejo de Deus, Deus é amor. Jesus, seu filho, filho do amor, portanto, é amor, como todos nós somos amor. Mas na caminhada evolutiva, Jesus
está muito além de nós. Daí fica difícil a gente até definir como é que ele não conseguiu sentir as coisas que nós na Terra sentimos. Nós agradecemos demais aqui de coração sua participação, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falarmos de um Jesus que ama, um Jesus que desceu da cruz, tirou a coroa de espinhos e transformou tudo em amor para todos nós. Né? Desse Jesus que é nosso companheirão, é nosso amigo, é nosso irmão, é nossa luz. Né? Eu fico muito feliz. Eu acho que eu falo nele assim para ver se, de tanto falar nele, eu vou criando vergonha e vejo se eu corrijo meus equívocos. É assim que eu penso. Vamos ver se um dia a gente se corrige, né? Mas é muito bom falar do nosso mestre. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!